12 dias para 12 meses do nosso 2025. Nós estamos nesse propósito, você que está chegando aí agora, estamos nesse propósito de um jejum, né? E mensagens, uma série de mensagens durante esse tempo. E por 12 dias nós estaremos aqui. Hoje é o nosso dia 3, né? O terceiro dia da mensagem, e nós vamos falar um pouco sobre fundamento. Que Deus abençoe a sua vida, eu espero que essa mensagem fale ao seu coração. Paz seja com todos. Hoje o nosso texto vai estar lá, Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre o fundamento. Onde está firmado a sua fé? Onde está alicerçado a sua fé? O texto ele fala sobre o momento onde os ventos, a chuva forte vem e não derruba a casa daqueles que foram edificados sobre uma rocha. E ao mesmo tempo também fala da chuva, o vento que vem e derruba a casa que foi alicerçada sobre a areia, não tem um fundamento firme. E quem já viveu em pontos, né, já morou em pontos de alagamento, sabe muito bem como é difícil recomeçar do zero, né? Pessoas que viveram em ambientes de área de risco e por não ter opção, e pessoas até mesmo por ter opção, mas por comodismo, né? Por se acomodar, acaba ficando, né, nesse lugar e enfrenta, passa por essa situação. Só quem viveu sabe como é difícil. A pessoa tem que passar pelo processo de espera, de ajuda, de auxílio, e isso é tão difícil. Só quem perdeu sabe como foi difícil conquistar. A gente se vê em um momento onde tudo se vai. Nós vamos falar sobre isso, sobre esse fundamento, trazendo essa comparação terrena, né? Como eu citei agora. Mas nós vamos falar sobre um fundamento espiritual. Onde está alicerçado? Qual é o fundamento da sua fé? Onde está firmada a sua fé? Para que a gente venha viver aquilo que Deus tem para nós precisamos, primeiro ponto, entender onde está firmado, qual é a nossa base. Qual terreno nós estamos firmando, né, a nossa fé, o início da nossa caminhada com Cristo. Quando nós falamos sobre esse fundamento, nós estamos falando sobre o lugar, o ambiente onde você está introduzido. Um ambiente onde, independente do que venha, você vai estar ali firme. Quando os processos surgirem, você tiver que enfrentar esses processos, você vai estar firme. Como que vai ser? Quando as chuvas, os ventos, né, surgirem, vai cair? Ou vai permanecer? Ou será que nós estamos alicerçados em um lugar onde a gente consegue se movimentar, em um lugar que não seja sólido? Uma pergunta para nós, porque muitas vezes nós entramos em processos, encaramos, né, alguns tipos de processos, e esses processos acabam nos mostrando lugar nós estamos alicerçados. Às vezes as lutas, as tribulações elas surgem e quando elas vêm com grande força, aí nós conseguimos entender onde está de fato firmada a nossa fé. Porque se a nossa fé está firmada em Cristo, nós vamos olhar para Ele. Se a nossa fé não está firmada em Cristo, mas está firmada em coisas, em pessoas, nós também vamos perceber. E é aí que está o ponto. Se a nossa fé estiver em Cristo, nós saberemos usar dessa fé para mudar, para transformar, para permanecer. Agora, se a nossa fé não estiver alicerçada em Cristo e sim em coisas, pessoas, nós não teremos como usar, fazer uso dessa fé. Porque existe um momento que nós enfrentamos, que é todo mundo passa pelo processo. E o processo ele é assim, vai ser vivido de uma forma individual. Eu tenho o meu processo, você tem o seu e cada um vai viver o seu. Nós podemos auxiliar uma outra, né? Mas quem vai precisar passar, encarar, mesmo com todas as ajudas que existem,
é a pessoa sozinha. Então o processo ele é individual. Já o propósito ele é diferente, o propósito ele para viver no coletivo. Então eu vivo o meu processo de maneira individual, mas quando ele concluir, quando o propósito ele chegar à conclusão, já vai ser diferente. As pessoas podem vibrar, as pessoas podem estar junto comigo e podem participar desse propósito. Então, para que eu viva de forma coletiva esse propósito do Senhor para a minha vida e eu consiga desfrutar dele, eu preciso saber o início e saber onde está firmado. Porque passar pelo processo, encarar, vencer o processo, e quando chegar na conclusão do propósito, a chuva vem, os ventos, e aí? Eu vou conseguir desfrutar desse propósito? Será que a minha base ela está firme em um lugar sólido? Ou será que ela vai desmoronar a qualquer momento? Nós não sabemos quando as situações elas vão surgir. Nós temos previsão de um tempo, mas já fala uma previsão, né? Nós não temos uma certeza. Então, da mesma forma que nós não sabemos quando nós iremos passar, encarar processos desafiadores, onde vai querer de nós esse firme fundamento, onde vai extrair de nós uma postura, nós não sabemos. É por isso que nós devemos hoje saber, e se por acaso você não sabe onde está firmada a sua fé, você tem a oportunidade hoje. Que oportunidade? De alicerçar a sua base agora em Cristo. O segredo para que você possa vencer nessa caminhada com Ele é você saber que Cristo é esse alicerce, Ele é essa base de sustentação para você passar por essa estrada sem desmoronar, sem perder a fé, sem paralisar. A palavra de Deus, esse alicerce, é essa base de sustentação. Talvez se algum momento da sua vida você se viu nessa situação onde os ventos chegaram e levaram tudo, a chuva veio e derrubou tudo, e agora você está encarando o processo de reiniciar a sua caminhada com Cristo, essa palavra é para você. Mesmo que o recomeço não seja da forma que você planejou, recomece no caminho certo. E esse caminho é Cristo. Recomece alicerçando a sua base nele, firmando os seus pés nessa rocha, porque Ele não vai fazer os seus pés vacilarem. Ele vai te auxiliar, Ele vai te conduzir. Salmos capítulo 5, versículo 8 fala assim: remove os obstáculos, Senhor, dos teus caminhos. Às vezes a gente para e a gente fala assim, não sei se você teve já esse momento onde você precisou orar e você pediu para que Deus aliviasse na caminhada. Ali com você, falando com Deus, Pai, tira, tem tantas coisas no caminho, tem tantas coisas atrapalhando, remove essas coisas. A grande realidade é que o caminho não é nosso. A realidade é que o caminho é dele. Então, nós precisamos falar como salmista: remove os obstáculos do teu caminho, Senhor, para que eu siga, para que eu consiga prosseguir. A gente tem que pedir isso para Ele. E Ele vai atender, Ele vai auxiliar. Porque o que Deus quer de nós é que a gente permaneça. Mesmo que a gente tenha que recomeçar, mesmo assim, permaneça. Então essa palavra hoje é para você que precisa recomeçar. Recomece, alicerçando a sua base, firmando os seus pés, esse fundamento principal, nessa rocha que é Cristo. E assim, os seus pés não vão vacilar, a sua casa não vai desmoronar. Deus abençoe a sua vida.